Fabiola, eu tava outro dia conversando com uma pessoa que falou o seguinte: não, mas o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro o que o Moro fez com o Lula. Eu acho que tem uma diferença aí um pouco fundamental, porque é o seguinte: o Moro depois se mostrou, se provou, né? Ele elegeu o Lula e ficou atrás do Lula, né? Até poder envolver o Lula diretamente naquele escândalo da Petrobras, como? Através da delação do Léo Pinheiro, que falou lá que a reforma do apartamento do Guarujá tinha a ver com Caixa 2 da Petrobras. Não se sabe, é a palavra do Léo Pinheiro. O Bolsonaro não, ele praticamente foi na frente do Supremo, né, Josias? Não sei se você concorda, se oferecer para a investigação, porque ele foi na porta do Supremo, praticamente, falar que não ia cumprir ordem judicial, chamar os ministros de canalhas, falar de artigo 142, ia na frente de quartel-general, em que as pessoas estavam pedindo o tal do artigo 142, que em tese falaria desse poder moderador das Forças Armadas. Então, eu acho que os indícios chovem, né, de que o Bolsonaro, de fato, buscava essa alternativa. Agora, para condená-lo, obviamente que é preciso uma prova. O testemunho do Cid, ele é muito importante e ele vai se juntar a essa live que o Josias está dizendo aqui, que eles vão usar. Quer dizer, ele vai se juntar a todos os outros indícios para formar um conjunto probatório, né? Hoje em dia não basta só o depoimento do delator, tem que ser acompanhado de provas, e é isso que eu acho que a polícia está buscando. Mas o Bolsonaro, ele forneceu, né, diversas evidências sobre essa possibilidade dele estar buscando, de fato, fazer uma interferência no sistema eleitoral, desacreditar o sistema eleitoral e tentar ter apoio militar ou, enfim, para conturbar, no mínimo, o processo. Eu acho que é importante também a gente falar, quer dizer, era o Bolsonaro que buscava apoio dos militares ou os militares também estavam nessa? Porque, do jeito que se desenha a coisa, né, hoje, você vai ter embaixo pessoas punidas com 17 anos de prisão e o Bolsonaro punido não sei por quanto tempo. E no meio não teve ninguém, quer dizer, de novo, militares, como aconteceu na ditadura, com a lei da anistia que permitiu que até hoje não tivesse punição para quem matou, assassinou, torturou, desapareceu com corpos, vai ter uma espécie de uma lei de anistia informal, né? Deixa os militares de lado, vamos pegar só os de baixo e o Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que a delação do Cid está trazendo aí a participação de militares, e aí a gente tem que ver até que ponto ele vai avançar, né? O que eu soube é que ele falaria desses militares palacianos, não envolveria ninguém da ativa, né? Já teria essa, vamos dizer, já teria dado essa segurança às Forças Armadas. Vamos ver como é que vem o resto da delação aí, as outras informações que vão acabar emergindo dessa delação, Fabiola. O professor Mairovic tem uma informação para a gente. Qual é, professor? Uma informação histórica e básica, tá? É, quando Montesquieu fez a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, um grande jurista e filósofo nasceu e viveu na França, embora tenha nascido na Suíça. Eu me refiro a Benjamin Constant de Rebecca. O que ele fez? Ele falou: olha, o Montesquieu esqueceu uma coisa. Para as monarquias, ele esqueceu. Então, esqueceu do quê? Do papel do imperador nas monarquias. Então, ele escreveu: atenção, para os países de monarquia constitucional. Por exemplo, a França, monarquia constitucional, como foi o Brasil, Pedro I, Pedro II, tinha o poder moderador. Então, com base no quê? Naquilo que escreveu Benjamin Constant de Rebecca, que se aplicava apenas, não somente às monarquias. Ao quê? Às monarquias democráticas. Então, isso é limitado. Por isso é que o ministro Barroso, Josias, e você lembrou, falou no terraplanismo constitucional. Isso não existe, nunca se cogitou. O Benjamin Constant deve estar girando na sepultura.
Isso não tem o mínimo, nenhum, no mundo jurídico, isso é um besteirol. Quer dizer, é inventar, é modificar a invenção daquilo que foi feito. A lembrar, a lembrar também que com relação se falou aí que o Mauro Cid revelou, foram buscar um estudo. Atenção, na reunião golpista estava um advogado e um padre. O advogado para sustentar exatamente esse artigo 142. Se isso tudo já não tem um mosaico, e na minha visão tem, já existe um mosaico Mairo, probatório, probatório forte. Sim, eu acho que é uma força histórica mesmo, né, o Fabíola, porque a gente acompanha infelizmente, esse assunto do aborto, ele entra todas as eleições, né, ele é tratado como um tema até tabu, né, enfim, a gente já viu esse tema ser usado em vários momentos. Eu me recordo bem da campanha de José Serra à presidência contra Dilma, e ele ficava empurrando para ela essa coisa de, ela defende o aborto, até que apareceu uma reportagem de ex-alunas da mulher dele dizendo que ela também tinha revelado que tinha feito um aborto, né, quando estava fora do Brasil, enfim, quando eles estavam exilados. Então, sempre foi um tema muito complicado, que se evitou abordar, né? O Congresso não consegue discutir esse assunto, e a Suprema Corte sempre fugiu dele, quer dizer, tem ações lá, aqui e ali aparece, mas nunca ele chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal e nunca teve um voto tão contundente a favor da descriminalização do aborto. Então, a ministra Rosa dá um voto, realmente, na minha visão histórico mesmo, para pontuar as razões, né, dos que defendem a descriminalização. E ela diz isso, uma coisa que eu achei muito importante, ela fala: as mulheres foram silenciadas nesse debate, porque as mulheres não faziam as leis, as mulheres não eram juízas, as mulheres não eram magistradas, as mulheres não estavam no parlamento, portanto, elas não discutiram essa lei, né? Ela diz: nós fomos silenciadas, e elas têm que ser ouvidas, né? Numa discussão que diz respeito diretamente a nós, mulheres. Então, eu achei o voto dela histórico, e ela acendeu o debate, né? Ela trouxe o debate de novo para ser feito, né? Há estudos que mostram, a gente publicou na Folha, por exemplo, um corte, como por exemplo, e ela toca nisso no voto dela, você aprofunda as questões das diferenças sociais, né? Tem uma pesquisa, a Pesquisa Nacional do Aborto, que foi realizada durante alguns anos no Brasil, que mostra que a interrupção da gravidez é mais comum entre mulheres negras do que entre as que se declaram brancas, né? Diz aqui a pesquisa que uma mulher, ao chegar aos 48 anos, aos 40 anos de idade, uma em cada 5 mulheres negras, 21%, já terá feito ao menos um aborto, que eles chamam de aborto inseguro, sem acolhimento médico, sem nenhuma assistência hospitalar, né? E um em cada 7 mulheres, 15% entre as mulheres brancas. Então, tem uma diferença social aí, uma diferença gritante, né? Mas também os números mostram que atinge a todas nós. É um problema que não pode ser simplesmente ignorado. Muitas meninas jovens, das que fazem aborto inseguro, o Fabiola, 6% tem menos de 14 anos, são meninas que engravidam involuntariamente e vão buscar uma clínica de aborto clandestino para poder interromper essa gravidez. 14 anos, meninas fazendo isso sem qualquer tipo de assistência e correndo o risco de ser presas, né? De serem presas. A gente tem já muita repercussão a respeito disso. Por exemplo, quem é mais conservador, deputado Tenente Coimbra, ele que é um deputado estadual de São Paulo, ele fala: olha, um absurdo, o STF começa a legislar em cima do aborto, a ministra deu seu voto favorável ao aborto. Você acha que se o presidente Bolsonaro estivesse aí, estaríamos discutindo isso? Nada tem a ver com o presidente Bolsonaro, né? Esse é um voto do Supremo, algo que rola desde 2017, né? Independentemente da força de um presidente ou não, é uma questão do Supremo Tribunal Federal. E por isso até queria ouvir o professor Mairovich. Professor, como é que o senhor analisa esse voto de Rosa Weber, né? Como até a Mônica disse, um voto histórico. E ela abre, ela como relatora e como
mulher, ela dá esse início, essa largada a esse voto com esse peso, né? São 103 páginas, e até os juristas estão comentando, eu estava ouvindo até aqui a professora Heloísa na internet também, ela falando sobre o quanto o voto foi forte e importante, né? Qual é a importância desse voto e de que maneira, professor Mairovitch, esse voto de Rosa Weber, ele acaba influenciando os demais também que possam vir? Influencia ou não? A chance da descriminalização do aborto passar pelo Supremo é alta? Sim, é altíssima. O primeiro ponto que me parece fundamental é o seguinte: nós sempre vivemos, e sempre se disse, e sempre as constituições escreveram, do Estado laico. Mas a verdade é uma só. A religião influenciou e brecou isso. E foi brecando. Quando o que se via no Brasil? Pobres, jovens, primeira gravidez, sem condições econômicas, condições sociais precárias. Mulheres morreram durante todo esse período em mãos do quê? Não vou dizer parteiras porque não eram, são curiosas. Curiosas. Aconteciam o quê? Hemorragias. Se tomavam um remédio, que eu não vou dizer o nome, mas que todo mundo conhece, que gerava o quê? Hemorragias. E essas pessoas sem ter aonde ir. E com medo da criminalização, isso é importante, faziam o quê? Não iam para o socorro, não iam ao hospital, ou às vezes não se tinha isso. Então, mulheres morreram. E a Constituição do Estado laico garante o quê? Que a mulher tem direito ao seu próprio corpo, à sua pessoa. E que tem mais, se fala, não, mas a vida, a proteção do feto. Ora, existe sim a proteção do feto num momento científico em que se pode já se cogitar de vida. Agora, esse voto da ministra Rosa Weber, que fecha com chave de ouro a sua presidência, uma presidência marcada pela imparcialidade, pela retidão de conduta. Ela é uma juiz de carreira, ela fecha com chave de ouro, mas teve muitas cautelas, ela também levou em conta no seu voto. Por exemplo, o grande debate, a grande consultação pública que ocorreu, que deu o amadurecimento. Eram aqueles que dizem isso é matéria da competência legislativa. Sim, poderá ser, mas agora é uma questão constitucional e por isso que o Supremo está decidindo. É uma questão constitucional. Se a gente tiver uma nova legislação, poderá o Supremo, sempre que a questão for constitucional, entrar nesse cenário. É uma questão com relação ao direito à vida da mulher, que é sempre deixada de lado para se falar, colocar no lugar o feto, e que o direito protegeria desde a concepção, o direito do nascituro. Agora se amadureceu, nós enterramos mulheres, assistimos pateticamente uma diferença entre ricos e pobres. Ricos vão às clínicas, clínicas com toda a segurança, pobre morre. Físico é bem interessante, né, também, professor Mairovitch, porque a gente vai poder acompanhar ao vivo esses debates e essas sustentações, né? Sim, é importantíssimo, é a publicidade. A lembrar, Fabiola, o seguinte, um grande escritor que passou em campo de concentração parte da sua vida, eu me refiro ao Primo Levi, ele diz que quem esquece a história tende a repetir. Então, uma comparação muito rápida entre a Suprema Corte norte-americana e o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte americana, com relação à discriminação dos negros, ela, num determinado momento evolutivo, num momento e que reconhece a igualdade,
ela passa a história, mas tem todo o seu passado apoiando em decisões judiciárias a discriminação. O que faz a Rosa Weber? Vê o momento adequado e pega e coloca, como a Corte Suprema colocou no momento certo, a Rosa Weber também coloca no momento certo, importante e fundamental, esse tema. Então, nós temos aí que examinar esse aspecto histórico. É por isso que ela vai passar também para a história. A gente nem tocou aqui, mas a gente falou tanto sobre o Supremo. Ontem também foi uma decisão extremamente importante do Supremo em relação ao marco temporal, as repercussões em relação a isso, dos grupos indígenas celebrando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal, e falando sobre o quanto foi importante essa decisão da garantia dos direitos dos povos originários e o impacto disso. Vamos ver como é que vai ser isso no Congresso. Ainda tem lutas, né, que precisam ser travadas, segundo os indígenas, mas o Supremo Tribunal Federal deu um passo importantíssimo ontem e hoje também com a Rosa Weber nessas questões mais progressistas, vamos colocar assim. Mas, Josias, a gente sabe que o discurso, principalmente, dos religiosos, evangélicos e esses parlamentares mais à extrema-direita e conservadores, eles vão vir com tudo em cima desse julgamento e a pressão nos demais ministros. Qual é o impacto que isso traz, Josias, para esse julgamento? As críticas destemperadas de gente como Nicolas Ferreira são os maiores elogios que a Rosa Weber poderia receber, né, Fabiola? E ela certamente receberá muitas críticas desse tipo. Agora, a ministra está fazendo história. Ao votar aí pela descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação, a Rosa Weber ela está potencializando com antecedência o desgaste político que o Lula vai sofrer ao se abster de indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, como parece ser a tendência do presidente. Essa ação chegou ao Supremo em 2017. Em 2018, houve uma grande audiência pública em que essa encrenca foi esmiuçada, e muito bem esmiuçada, com todas as consequências dessa criminalização do aborto, né? A despeito disso, o julgamento vinha sendo postergado há 6 anos. A Rosa Weber é relatora da ação, e ela se tornou dona da pauta quando ela virou presidente do Supremo. E ela levou a ação ao plenário, uma ação que as togas masculinas do Supremo mantinham no gavetão dos assuntos pendentes há 6 anos. Então foi preciso que uma mulher se apoderasse da pauta, sendo ela relatora da ação, ela levou para a discussão. E ela teve, não foi só nesse aspecto, né, não só nessa causa, ela abriu o gavetão. Ela botou o marco temporal, colocou o julgamento sobre a ação sobre drogas, juiz de garantias, todos os assuntos mais polêmicos, ela tirou da gaveta e colocou para debater. Ela disse nesse julgamento, Fabíola, algo que é básico. Ela falou, olha, se alguém aciona o Supremo Tribunal Federal, aciona o judiciário precisa dar uma resposta. Você não pode dizer, não, isso aqui, ou você julga e diz, não é procedente a ação, arquive-se e tal, ou se a ação é procedente, e neste caso ela é procedente, você julga, decide. Ah, não, isso é assunto do Congresso. O Congresso não deliberou sobre a matéria e chegou uma ação no Supremo. É preciso que o Supremo tenha coragem de dizer se é constitucional, se não é constitucional, e a ministra está fazendo algo que me pareceu bastante razoável, ela está sopesando os direitos constitucionais, e ela concluiu que a mulher tem direito de tomar essa decisão nos casos da interrupção de gravidez até o 3º mês. Esse deputado Nicolas Ferreira, que é muito desqualificado, né? Ele diz, a ministra foi covarde porque ela levou o assunto para o plenário virtual. Ao contrário, ela levou para o plenário virtual porque, do contrário, o assunto não seria deliberado, ela não poderia nem dar o voto dela, porque o Supremo começou a julgar lá os golpistas do 8 de janeiro, e julgou 3, falta 1 ainda, e é preciso agora, na semana que vem, deliberar sobre o marco temporal, porque decidiu-se por 9-2 que os índios têm direito às terras, mas há uma dúvida sobre
quando esse direito será exercido, se os fazendeiros que ocuparam as terras de boa fé, se é que pode haver boa fé nisso, se tem direito à indenização ou não, se a indenização, se a pendência sobre a indenização bloqueia a posse dos índios sobre a terra. Então, isso tudo vai se discutir na semana que vem. Se ela não leva para o plenário virtual a questão do aborto, ela não teria nem a oportunidade de votar. Então, ela fez uma combinação com o Barroso, ela deu o voto dela no plenário virtual e, imediatamente, o Barroso apresentou um pedido para que o assunto seja levado ao plenário presencial. E lá os ministros terão que se posicionar sobre essa matéria. Então, Fabiola, é uma decisão, de fato, histórica. O fato de algumas pessoas ignorarem o problema não elimina o problema, ele não deixa de existir. Hoje a estimativa é de que 1 em cada 5 mulheres brasileiras fazem aborto. Várias delas, a maioria, 88%, tem religião. A maioria também, algo como 67%, já tem filhos. Então, se você leva para a cadeia quem faz aborto, você vai deixar famílias sem mãe, filhos sem mãe, porque várias dessas mulheres que fazem aborto, elas têm filhos. Então, é uma discussão meio tosca, meio tola, e essas internações que decorrem de abortos mal feitos em clínicas clandestinas, isso resulta em internações no SUS e sorve milhões de reais em recursos públicos para socorrer essas mulheres que fazem abortos precários e muitas delas morrem, Fabiola. Então, nós estamos falando de um problema que causa morte de mulheres. Então, a pretexto de defender a vida, em verdade, esses hipócritas que chamam a ministra de covarde e tal, eles estão defendendo a morte.